A clínica do doutor. Eu estou fazendo conversar para todo mundo. Né? Não, mas pode, depois vocês mandam um pix. E aí nós começamos a ser gandula, ali no Lajadense. Eu comecei lá nas categorias de base do Lajadense, que tinha o infantil e o juvenil. Hoje já é sub-12, sub não sei o que lá, e uns não sub nada, mas estão jogando, né? É mais ou menos isso. Então. E aí estou lá no Lajadense. E com 15 anos eu estava já estava no juvenil do Lajadense. E esse tempo se fazia preliminar, Joel. Não era... A base, ela não jogava, por exemplo, tem que jogar lá no suplementar. Não. O jogo era às 4 da tarde, um exemplo, ou 3h30, 1h30 tinha preliminar. E aí eu tive a oportunidade, eu assinei esse contrato profissional com o Lajadense, tive a oportunidade de jogar com o Nestor Aine, com o Paulo Aine, com o Paulo Killing, com o Romeu Sbaraini, com o Rogério, com essa galera toda, que quem é mais antigo, bem mais antigo, lembra disso. Né? Na verdade, eu fiquei 10 meses, né? Eu e o César ficamos 10 meses servindo. 2 meses nós passamos um sufoco danado. Tu acha que eu tinha chave da casa? Não tinha. Da lora, aqui. Aí tu batia na porta, campainha, quem levantava? O velho. Dá uma olhada, ver como é que chegou em casa. Dá uma espiadinha no semblante do vivente. Pode dormir. Tereza, eu tive 39 motivos para casar com ela. Por que 39 motivos? 39 motivos, porque eram 38 do pai dela e o amor pela minha vida. O pai dela era delegado, exatamente. Né? Não tinha nada que me meter onde é que eu estou. Se fosse hoje, eu estava livre, né? Pegar 30 anos de cadeia, está tudo resolvido. Estava mais livre do que nunca. A taça tem o meu nome, né? Foi uma... Eu fico muito grato aí à Liga Lajadense de Futebol Amador, que está me fazendo essa homenagem. Eu já dizia, bem antes disso, de que a homenagem tem que se fazer com o cara em vida. Né? Isso. Eu, pelo menos. E tive o prazer de receber essa homenagem, né? Em vida aí da Liga Lajadense de Futebol Amador. E aí o bicho, o time convidou e disse, eu vou jogar porque é o campeonato que... que coisa boa que fez um gol aí. Mesmo que o time não se classifique, mesmo que não chegue, eu joguei a taça... Do meu pai. É do meu pai. No podcast de hoje, vamos entrevistar meu colega de bancada. Quem nos acompanha sabe que eu apresento um programa do meu lado, Jaci Preto. E hoje vai ser o entrevistado do Eu Podcast. Primeiro, Jaci, obrigado. Tua vida corrida, sem um monte de compromisso, mas tu abriu um espaço na tua agenda para vir aqui para o estúdio. Muito obrigado, Jaci Preto. Tudo bem, Joel? Um abraço. Vamos começar falando sério. Né? A minha vida já foi corrida. Agora eu tenho que me cuidar para não ser corrido. É a diferença. Não, eu tenho, na verdade, é que agora eu sou Uber dos netos, né? Então, de vez em quando é um frete para cá, outro para lá, e eu preciso ajeitar a agenda. E para caminhar mais do que meia dúzia de quadra, não dá. O joelho não ajuda mais. Então, eu preciso andar devagar. Bom, eu estou de moto, não posso tirar carona? Se tem um meio de transporte que eu agradeço, é moto. Não anda? Não, nunca andei. Nem amarrado? Não sei se amarrado, de repente pode ser, né? Mas vai ter que fazer força para me amarrar. Senão, não é bem assim, vai se não entrega. Vai ter jeito. Eu vou esperar eu bater os coturnos, daí vou botar em cima. Jaci, primeiro, olha, o nome do programa é Eu Podcast. E a gente quer saber quem é o Jaci Preto. Quem é esse cara que todo dia a gente escuta na rádio? É tu ou eu? Não, é tu. Agora é tu, depois agora você. Agora é eu. Quando virar para lá... Isso, aí é sou tu. eu. Combinado. Não, bom, quem é o Jaci Preto? O Jaci Preto nasceu em Pinheirinho, Canudos do Vale, em 1900, no dia 6 de julho, 6/7 de 1951, há 73 anos atrás. De Pinheirinho eu lembro muito pouco. Eu lembro que a gente corria lá com calça curta, de suspensório, tempo do suspensório. Tem um suspensório. Usava ainda. O meu pai tinha, junto com os irmãos deles, um moinho, aquele moinho com a pedra, e movido a uma roda com a água, né? Não tinha energia elétrica, a água rodava a roda e a roda fazia o movimento para botar o que os agricultores faziam. Ou era milho, ou era trigo. Ou fazia farinha de milho ou fazia farinha de trigo. Mas era mais farinha de milho na época, né? Em função da geografia lá da localidade. E dali eu me lembro
vagamente disso aí, e daí fomos morar em Rui Barbosa, que fica um pouco mais acima do Pinheirinho, e na época tudo era lajado, né? Hoje é que está. Hoje que tem Canudos do Vale, tem Marques de Souza, tem Santa Clara. Naquela época, isso tudo, Boqueirão, isso tudo era lajado. Tudo era lajado. Então não tinha esses municípios, né? E aí eu fui para Rui Barbosa, que também tinha um moinho, mas daí já era um moinho com motor. Daí tu ia lá e aquele motor disparava e a roda girava. E tinha uma casa comercial daí. Porque daí ali já estava todo o comércio da família. Porque o meu avô já não existia mais. No ano que eu nasci, o meu avô morreu, né? Ele tinha 50 anos quando ele morreu, o pai do meu pai. E aí os irmãos fizeram a sociedade. E uns cuidavam da casa comercial, outros cuidavam do moinho, outros eram os motoristas, tinha o caminhão lá. E tinha, das 3 irmãs do meu pai, 2 já eram casadas e os cunhados já estavam trabalhando junto. Então era Preto, Zagonello e companhia. Então já tinha essa sociedade. E o meu pai era na época chamado de moageiro, que cuidava de toda a estrutura do maquinário, do moinho, da qualidade da farinha, essa coisa toda. Era o teu pai? Era o meu pai. O meu pai não, ele quando ele saía do moinho, ele ia para casa, quando ele saía de casa, ele ia para o moinho. E uma vez por ano tinha uma festa, né? E daí ele ia na festa. Então era a rotina que tinha. Qual o nome do teu pai? Narciso Preto. Foi a primeira escola que eu fui, foi lá em Rui Barbosa. Né? E foi ali já que eu comecei a ajoelhar em grão de milho. Mesmo, pegou esse tempo. Em régua. Né? Peguei. E pelo que eu te conheço, olha, pegou muito castigo. Eu fiquei mais tempo no grão de milho do que no banco da escola. Mas eu não estava sozinho, né? Sempre tinha uma parceria boa junto e tal. Então eles não me deixavam mal. Não, eles ajudavam. Eles eram meus bruxos. Eles iam junto comigo. Tu tinha ajoelhado no grão de milho, mas sempre tinha um parceiro. O professor, eu não tô lembrando do sobrenome dele, mas o professor era o professor Arlindo. Mas enfim. E aí, dali, dessa localidade, Rui Barbosa, que hoje, quando se emanciparam os municípios, quando Progresso virou município, quando Canudos passou para Canudos do Vale, Rui Barbosa, na primeira divisão, pertenceu a Progresso. E depois voltou para Canudos do Vale. Ou começou em Canudos do Vale, daí foi para Progresso e depois voltou. Hoje, Rui Barbosa pertence a Canudos do Vale, onde tem a festa da gruta, lá, uma vez por ano. Aonde tu foi esses dias? Onde eu fui, tem todos os anos, no mês de fevereiro, tem a festa da gruta. Então, dali o meu pai, eles compraram um moinho em Marques de Souza, que também era lajeado, né? Nessa época também era lajeado. Marques de Souza. E aí nós fomos morar em Marques de Souza. Só que quando nós fomos morar em Marques de Souza, o meu pai já tinha um entendimento de que eu precisava, de repente, dar uma pegadinha mais no estudo, porque eu era meio folgadão no troço, né? Eu não era muito dado, meu negócio era bola, né? Eu gostava de correr atrás da bola. Essa coisa de levar livro para o colégio eu até levava, mas para abrir e dar umas conferidas era muito difícil. E normalmente eu botava a culpa, né, quando eu não ia bem, de que a professora não vai comer o corte de cabelo. Né? Não, é a professora que não gosta de mim. A professora não gosta de mim. E todas as professoras de matemática não gostavam de mim. Impressionante. Mas incrível. Não consegui uma professora de matemática que gostasse de mim. Então eu era meio ruim nesse negócio dele. E teu pai percebeu isso, olha. E daí o meu pai teve um entendimento de que eu precisava uma pegadinha um pouco mais forte. Né? E aí eu vim para Lajeado. E fui morar com meu avô. Que morava aqui na área central, não? Meu avô morava no bairro Praia. Sim. Morava ali do lado, na época tinha o frigorífico Lajeado. Uhum. Hoje eu acho que é o Ferrari, né? Ferrari. Parte, o resto abandonado. Exato. Então ali era o frigorífico Lajeado. Matava porco ali, chegava os caminhões com porco e tal. E meu avô morava uns 200, 300 metros numa entradinha de uma rua ali, Rua Barão do Cerro Largo, se eu não estou enganado. Não quero estar... Tem Barão do Cerro. Mais ou menos por aí. E aí eu fui morar com meu avô.
E aí estudar no Colégio São José. Hoje Castelinho. Hoje Castelinho. Era o colégio dos Irmãos Maristas. E lá no Colégio São José eu ficava no internato. O internato era aquele assim, não era aquele que tu dormia lá, né? Tu ia de manhã e voltava no fim da tarde para casa. E não era muito longe, não, porque ali o colégio até onde é que o meu avô morava era uma barbada, né? E aí, mas mesmo assim não peguei gosto. Não, eu conseguia dar uma maneirada. O meu avô até que era um pouquinho mais firme que apertava mais, mas ele também não era muito de pedir o livro e eu dava graças a Deus que ele não pediu o livro. E o meu avô era pescador, tinha um caique, e aí ele me levava para pescar. Foi ali que ele tentou fazer com que eu ficasse 2 horas sem falar uma palavra. Ele conseguiu na época. Por isso que eu falo bastante hoje, para recuperar o tempo que eu não consegui falar quando eu estava lá em cima do caique com o meu avô. Né? Ele dizia ficar quietinho, espanta o peixe. Não, ele apoitava, né? Botava a cordinha com uma pedra amarrada e o caique ficava ali paradinho, porque no rio estava. E ele metia a linha. E eu, para não dizer que eu ficava ali sem fazer nada, eu jogava a linhazinha, mas não entendia nada daquilo ali que estava sendo feito. E nem gostava muito, pelo jeito. Não, e tinha o final de tarde que era bonito. Não eram todas as tardes, mas eu acho que não lembro se era todas as tardes, mas pelo menos era 2 ou 3 vezes por semana, no fim de tarde, o frigorífico, olha só o que eles faziam na época. Eles largavam sobra de sangue. Os dejetos. No rio. E o peixe vinha. E aí eram os lambari. Uhum. Daí tu não precisava nem botar isca. Tu atirava o canicinho com o anzol, eles estão ali, pai, daí tu lotava uma latinha de querosene, né? Naquele tempo era lata de querosene, né? Fazia o baldezinho com a lata de querosene. E aí mas era uma muvuca, né? Às vezes tinha um pegando o anzol do outro junto, vinha todo. Mas era um divertimento ali do lado da ponte do Saraquá. Pertinho, né? Era na divisa do Saraquá. Bem na divisa do Saraquá com o Taquari. Ali é que a gente ia. E depois a minha avó, que era uma extraordinária de uma cozinheira, né? Fazia uma massa que... E aí um lambarizinho frito, tudo que precisava. E eu batia papo com o meu avô. O meu avô, ele fumava, e era do tempo de... Lá no porão ele tinha aquele rolo de fumo. Não, ele não comprava cigarro. Fumo em corda. Ele ia lá e cortava um pedaço e tinha aquele canivetezinho, tipo uma foicinha. E ele... Daí, ó, botava na mão e metia na paia, lambia com o beiço e aquilo ia... Não... E a minha avó fumava também, só que não era palheira, a minha avó era cigarro. E daí eu ia lá na esquina, tinha uma bodega do Giacomoli, e eu ia lá comprar cigarro para minha avó. A minha avó fumava, tinha o tempo do cigarro Hudson com ponta e sem ponta. A minha avó só fumava Hudson com ponta. Tinha um desenhozinho na ponta lá e tal, mas era só para diferença. Um era marrom e o outro era verde. A minha avó era o marronzinho. E eu ia lá e comprava para minha avó. E meio mocoseado às vezes do vô, porque o vô não queria que ela fumasse tanto e tal. E tinha um campinho ali do lado, onde aqui, na época não tinha o lebreiro ali. Hoje o lebreiro vendia lenha, né? Sim. Depois, mas isso ele veio mais tarde. Numa casa de esquina. O meu vizinho ali com o meu avô era o pai do José Hernani Líbio, saudoso Libião. Libião, do São Cristóvão. O Libião foi meu vizinho ali. Era bem a casa bem na divisa. E um pouco mais abaixo morava um filho do meu avô, meu tio, e um pouco mais abaixo uma tia minha. Aí, eles casaram e já foram... Tudo família. Tinha os terrenos ali, já foram construindo casa. E aí eu comecei a ser meio governado ali por uma dessas tias aí. E aí eu passei É mesmo? Mas eu incomodei. Porque ela dizia, esse guri meio solto, o pai mandou pra cá pra nós cuidar. E ela não... E ela sentia. Tudo bem, mas deu certo. Daí o meu pai veio para Lajeado. Veio para Lajeado por quê? Porque ali do lado do Banrisul, hoje o Banrisul do Florestal, ali do lado... Ali era a La César. Sim, sim. A Laticínios La César. E ali onde é que é o Poço Faleiro, era o posto da La César. Tinha um posto de combustível e tinha um comércio ali, onde o camarada vendia o leite
e ganhava a possibilidade de comprar farinha, trigo, arroz, feijão, essas coisas, tudo ali no Mercadão, que era fazia um permutão. Vinha trazer uma coisa e ia para casa Com outra. Com outra. Então, ali tinha o posto da La César. E o calçamento vinha até a La César, da Júlio de Castilhos. Não seguia, Não, Benjamin para não, cima? não seguia, era tudo estrada de chão. Né? E nós fomos morar ali onde é que era hoje vou fazer um comercialzinho pro Sírio, né? Pode. Sírio Automóveis. Do outro lado da rua tinha mármores e Granitos Kunz. Ali, do ladinho ali, era a casa que nós morávamos. Ali. Nós morávamos ali. Até, porque era tudo estrada de chão, então. Até a casa de vocês Era tudo estrada de chão. E tinha a Alvebra também. A Alvebra já existia, lá onde hoje não está. A Alvebra não está mais em Lajado, né? Sim, Faz sim. tempo que não está mais. E aí os caminhões vinham com trigo e tinha aquelas filas. Elas iam lá, elas passavam, desciam da Júlio, subiam ali, faziam a curva onde é o Benoit, ali era o Oscar Berronco. Um armazém ali do Oscar Berronco. Hoje é o Benoit, aquela loja bonita e tal. Do outro lado, onde é que é o Faleiro hoje, Sim. ali era o Oscar Berronco. Né? E aí os caminhões iam até quase lá na Vale Cross, fila para ir levar o soja para a Alvebra para poder fazer o azeite. Né? E aí eu já estava morando com meu pai, porque ali do lado, voltando para La César, do lado da La César tem até hoje o prédio. Onde era a Zagorati. Zagorati. Ali era o Moinho Preto Zagonel Farinha Nívea. Sim. Entende? Era uma potência Que era do teu pai. Era do meu pai, junto com mais 7 irmãos, acho que era. 7. E 3 irmãs. Né? E aí 11 total. Os cunhados trabalhavam ali e tal, e a coisa funcionava desse jeito. E aí a gente já foi ficando já grandão ali, do outro lado da rua ali, né, tinha a fundição Heineken, que era do Barulho, né? O apelido do cidadão lá era Barulho. Tinha a madeireira, onde é que é a Lebes, ali tinha a madeireira Encantado. E tinha o campo do Lajadense. Que era um pouquinho para cima. Do outro lado da rua. Era ali onde é que era a antiga ali a CRT. Vai pagar ali. O comercial do Brunet. Hoje tem Não, vai ser diferenciado. Vai ser menos? Claro. Não. Diferente sempre é. Mas sempre para baixo. Né? Não é fácil o troço. Eu já estou acostumado. Já sabe como funciona. Então ali tinha o campo do Lajadense. E nós a madeireira o gerente da madeireira era o pai de José Carlos Chaves, o Chaveco. O Chaveco. E o Chaveco tinha a minha idade. Então nós ia ali, saía pela madeireira, ia lá atrás no muro, pegava a serragem da madeireira, que aplainava as tábuas, e nós botava do outro lado, tinha um lugarzinho do outro lado, e aí nós pulávamos em cima da serragem para entrar no campo. Nós não se machucava daí. Puf! Não precisava escada. Não precisava de escada. Só a escada do lado de cá, porque se tu botava escada do lado de lá, aí tu ia alertar os gansos, né? E assim não, assim tu subia o muro e puf, saltava pro outro lado. E aí nós começamos a ser gandula, ali no Lajadense. Porque o campo... O Chaveco depois jogou, inclusive, no Lajadense também, né? O Chaveco foi treinador do Lajadense. Treinador. Não foi tinha jogado, não. E aí o campo do Lajadense ia da Júlio de Castilhos até a 15 de novembro, acho que é, do outro lado. 15 de novembro. A 15 de novembro, que ali... Né, e eu estudava no grupo escolar Florestal, hoje Irmã Branca. E não tinha o Melinho. Ali onde é que tem o Melinho, não tinha o Melinho. Não existia. Esse colégio não tinha ainda na época em Lajado. E bem na esquina, ali onde é que tem a padaria suíça ali, hoje tem a padaria suíça, naquela esquininha ali tinha o armazém do Walter Schlabitz. E nós tínhamos um time ali no Florestal, que era o Guarani do Florestal. E aí nós íamos bater uma bolinha ali onde é que é o colégio, o Melinho. Ali tinha um campinho, nós batíamos uma bolinha ali e depois ia para lá comer pão com linguiça. E aí ia para casa. E eu era meio piazão ainda, não estava muito liberado. Mas continuava estudando ainda, não? E levar os livros para o colégio, eu levava. Levava. Mas ficava torcendo para hora de jogar bola. A coisa que eu mais gostava no colégio é quando o sino batia para ir embora. A sineta. O tempo da sineta. E aí a tua relação sempre foi forte com o futebol, então, já sei. Exato, porque daí com 13, 14 anos, o Lajadense já tinha... Quando eu fiz 14 anos, o Lajadense já deixou de ser ali, naquele local ali. Foi pro Florestal. Já foi pro Florestal. E daí eu comecei lá nas categorias de base do Lajadense, que tinha o infantil e o juvenil. Hoje já é sub-12, sub não sei o que lá,
E uns não subem nada, mas estão jogando, né? É mais ou menos isso. Então. E aí estou lá no Lajadense. E com 15 anos eu estava já estava no juvenil do Lajadense. E esse tempo se fazia preliminar, Joel. Não era... A base, ela não jogava, por exemplo, tem que jogar lá no suplementar. Não. O jogo era às 4 da tarde, um exemplo, ou 3h30, 1h30 tinha preliminar. Aí jogava a base contra ou contra os times do interior. Convidava algum time? Quando não tinha campeonato, ou o campeonato. Tu jogava com o juvenil das outras equipes, às vezes, e aí tu viajava, tinha domingos que tu ia jogar. E num desses jogos aí que eu estou jogando, com 15 anos, o treinador do time principal, o Darcy Schmidt, ele viu nós jogando. E aí foi falar com meu pai para assinar contrato profissional, para ficar já com os profissionais. E aí eu tive a oportunidade, eu assinei esse contrato profissional com o Lajadense, tive a oportunidade de jogar com o Nestor Aine, com o Paulo Aine, com o Paulo Killing, com o Romeu Sbaraini, com o Rogério, com essa galera toda, que quem é mais antigo, bem mais antigo, lembra disso. Né? O Nestor Aine que está aí hoje, ele é o pai ele é um dos sócios fundadores da Docile. Das Balas Florestal. Porque a bala, sabe onde é que nasceu as Balas Florestal? Não. Ela nasceu ali do lado daquela floricultura no Florestal, do Sandri. É Sandri. Pouquinho acima ali tem uma... Onde eram os móveis Reps? Ali onde é que é hoje a Vera Maier. Ah, sim. Sim. Ali tinha uma casa, e no porão dessa casa tinha Natalício Heineken Filhos, era o nome. E eles faziam aquela bala de peixe com açúcarzinho, também na lata de querosene, que a gente chamava lata de querosene, porque era do mesmo tamanho e o mesmo formato. E ali começou com o pai. Ali que nasceu as Balas Florestal. Ali que nasceu, era Natalício Heineken Filhos. E aí os filhos, quando eles opa, vamos dar uma... E aí surgiu Balas Florestal. E aí mudou de endereço. Mudou de endereço. E depois, nessa Balas Florestal, houve a divisão, né? Ficou os irmãos... o Nestor Heineken, com os filhos dele, foram fundaram a Docile. E aí a outra turma ficou com a Balas Florestal, que tem até hoje as duas empresas, estão aí em Lajado, graças a Deus... são fortes. São fortes, né? No Brasil, né? Exato. Fortes então é mais ou menos aí, e ali onde é que é o Móveis Reps, e hoje tem aquela capela do Florestal ali, ali nós tínhamos um campinho ali, sábado de tarde, era jogo sábado de tarde, a gente jogava ali quase todos os dias. E ali onde é que é o L Automóveis, do nosso amigo Pitt, que fomos lá. Ali era uma ferraria. Ferreiro Lang, era ali, do tempo de esquentar o ferro lá e marretear e bater até o bicho entortar e fazer o que eles precisavam fazer. Era a ferraria ali. E aonde é hoje o prédio da IMEC, ali começou a Copave. A IMEC do São Cristóvão. Do Florestal. Florestal. Ali era a Copave. E depois, hoje é o supermercado da IMEC. Sim. Agora, José, na época que tu jogava, era como hoje? Ou seja, tinha empresário, olheiro, massagista, tinha alguém cuidando? Não. Massagista tinha, roupeiro tinha, treinador tinha, preparador físico era alguém aí que estava começando, porque naquele tempo o cara era aluno de educação física. O cara está fazendo educação física. Hoje é fisioterapia, fiz aquilo, não fiz nada também, algumas coisas, tem uns que não fizeram nada, mas estão ali com o nome. Então não tinha empresário. Não tinha. Era tu e teu pai que resolviam. Não, e tem mais uma. Tudo que era resolvido em se tratando fora do campo era com o pai, né? Que eu não tinha... Eu não podia, nem com 18 anos, eu tinha que fazer 21 para ser dono do meu nariz. 21 eram. Exatamente. Então, quando chegou em 70, tinha que ir para o quartel. 18 anos. Não dava para ir servir agora, estamos jogando bola, coisa tal, e aí vamos para o quartel, vamos perder um ano lá e coisa parecida. E aí surgiu um entendido que diz, não, vocês vão a Porto Alegre. Vocês, porque tinha o César Green, professor que trabalhava no Colégio Evangélico Alberto Torres. Se eu estou mentindo, ele pode, de repente, confirmar a mentira ou concordar com o que eu estou dizendo.
vocês vão a Porto Alegre, vocês dão o endereço de um parente lá, se tem algum parente, senão a gente não... E aí não vai dar nada. E nós fomos para Porto Alegre. E botamos lá o nome de um parente, lá na rua, endereço do papai. Porque o Porto Alegre não ia servir. Não ia servir. Tinha lá, já, mas era que quem... Aí fomos. Só que nós tínhamos... Eu tinha já carteira profissional. O Lajadense já assinava a carteira. Depositava fundo de garantia. Eu tenho carteira desde os 16 anos como jogador de futebol profissional. Eu comecei a recolher o INSS já com 16 anos, pelo Clube Esportivo Lajadense. Chegamos em Porto Alegre, eu e o César, profissão. Nós jogamos futebol. É o que nós precisamos futebol, no quartel. Nós jogamos futebol no Lajadense, assim. E aí, eu disse, tá aqui até a carteira. Olharam lá, estava. Profissão, jogador de futebol. Era tudo. Não, pegaram nós para jogar. Não, vocês vão ficar aqui porque tem a seleção de exército. E aí ficamos. E aí foram servir na PE ainda. A polícia do exército. Onde o couro pegava mais. Só que nós passamos, na verdade, eu fiquei 10 meses. Eu e o César ficamos 10 meses servindo. 2 meses nós passamos perrengue. Um sufoco danado. Depois, bicho, nós levantava de manhã, tomava o café separado do que era a turma do... Para a tropa? Para a tropa, no caso. E nós íamos direto, descendo o Morro Santa Teresa, embaixo era o Estádio Olímpico. E nós treinávamos no campo suplementar do Olímpico. A PE treinava ali. Então, nós treinávamos em 2 turnos com o quartel. E fim de semana nós íamos para Lajado e jogávamos no Lajadense. Porque o Lajadense só treinava depois das 6 da época. Dava tempo. Não, o Lajadense treinava depois das 6 e nós vínhamos de Porto Alegre melhor preparados do que os que estavam aqui. Porque nós lá era 2 turnos. Com um treinador, com um preparador físico, com um trabalho todo. Nós já saía do quartel correndo para o campo e voltava do treino correndo para o quartel. Voando? Nós estava voando. Então, eu servi em 70. E dei baixa no dia 15 de janeiro de 71. Aí, quando eu cheguei aqui lá, já desci do ônibus, na rodoviária, na Avenida Aqua. Uhum. Onde era a rodoviária? Já era a antiga rodoviária nova ali, né? Ali já era, agora já tinha a antiga rodoviária velha e ali já era a antiga rodoviária nova. Então, isso aí. quando eu desci do ônibus, aí apareceu o Bublitz, da Drogaria Central. Diz ele, Jaci, eu estou te esperando aqui, eu fiquei sabendo que tu ia vir e tal. E eu estou aqui com o presidente do Avenida. Nós queremos te levar para Santa Cruz, jogar no Avenida. O Avenida joga Campeonato Gaúcho da 1ª divisão. Não, mas qual é o problema? Eu tenho interesse, mas não sou eu que decido. Eu estou indo para estou com 18 e alguma coisa. Isso é tudo com meu pai. O meu pai é que decide. E aí fomos lá para a casa do meu pai. Aí nós já estávamos morando nos fundos desse prédio aí onde era o moinho. Uhum. Nos fundos das Agora tinha uma casa ali, e ali nós já morava ali. E ali depois, ali começou a CBM. Material elétrico? Naquela rua. Mas antes da CBM tinha o Auribá. O Auribá. Que também era material elétrico. Isso aí. Então, Instalava portão e tal. Hoje eu acho que é o que? Uma casa, até eu acho que é uma casa de festa de criança, uma vez era, pelo menos, mas enfim. E eu disse, olha, eu da minha vida eu não decido nada. Quem decide da minha vida é meu pai, porque se ele não assinar, não tem. Não tem. Eu não vou desertar, né? Não. Sair correndo de casa para correr o mundo sozinho. Né? E aí foram lá, conversa com o pai, coisa parecida, e bababá e tal. E aí acertaram. Eu nem nada de saber de salário, absolutamente nada. Tu queria jogar? Eu queria jogar. E aí eu me lembro bem que do que me marcou na conversa foi o seguinte, que bem no finalzinho do papo, o meu pai disse, só uma pergunta. Como é que vocês vão fazer o pagamento do mês do meu filho? Não, nós vamos chegar lá, ele vai abrir, daqui a pouco nós vamos ver uma conta no banco, lá vamos depositar. Não é assim que funciona. O meu pai puxou um papelzinho do bolso e disse para o cara, ó, aqui está a conta no meu nome. Vocês depositam nessa conta aqui. Daí o cara, não, porque quando ele precisar de dinheiro, ele vai continuar com o mesmo esquema que é hoje. Ele vem e fala comigo. Ele não vai passar mal, não. Vocês podem ficar tranquilos. Porque até agora ele não passou mal.
Entende? Então, se precisar, mas vocês botam o dinheiro nessa conta aqui. Entende? E vocês não se preocupam com... Vocês têm que se preocupar com ele andar nos trilhos lá, que vai ser um compromisso de vocês, porque eu não posso daqui cuidar, né? E passaram o trabalho, não? Não, porque o meu negócio era jogar bola, cara. Era jogar mesmo. O meu negócio era jogar futebol, ainda mais jogar num time profissional, né? E eu tive com 19 anos. E eu tive a felicidade naquele ano ainda de jogar contra o Grêmio e fazer gol, né? Nós empatamos 1-1 com o Grêmio lá nos Eucaliptos, em Santa Cruz, e eu marquei o gol de empate. O Caio fez o gol do Grêmio e eu fiz o gol do Avenida. E que posição tu jogava? Tu era atacante? Eu era centroavante, só que deu a infelicidade de um ponteiro direito se machucar. O reserva também se lesionou e aí ficou eu e o Adãozinho. Adãozinho era um menino, era um guri da base do Inter, né? E aí o Adalto de Azevedo, que está aí, Sim. Era volante, o Adalto de Azevedo era o camisa 5 do Avenida. Diz, Jaci, vai lá, ele vai pedir para um de vocês dois para jogar na ponta direita, porque não tem outra saída. Pede para jogar na ponta direita. E eu fui, o Adalto te falou já. E eu disse, olha, eu preciso de um para ponta direita. E daí, porque eu tinha velocidade, eu não tinha muita habilidade, mas era veloz. E eu até, na bola para bater nela, eu era meio... Nojento. Eu era meio nojento, ela saía com vontade. E aí virei titular, daí, claro. Vai fazer o gol contra o Grêmio. E eu fiz, na verdade, naquele ano, tinha o prêmio pro goleador do Avenida no campeonato, hoje eu fiz 7 gols. E eu estou com o troféu até hoje lá em casa, de goleador do Avenida, no Campeonato Gaúcho, jogando no Beira-Rio contra Falcão, contra Cláudio Duarte, contra... E era difícil jogar contra esse cara assim, não? Bota difícil nisso. É mesmo? Eu só tocava na bola quando eles faziam gol. E tinha que passar o centro. Tomamos 4 lá e não tomamos mais porque eles pararam. Mas era diferente mesmo. Era complicado. Né? Eu lembro que uma vez tu me falou no corredor da rádio, assim, nós estávamos tomando café, não sei se tu vai lembrar disso. E aí eu perguntei como é que era e tu me disse o seguinte, que na época, como não tinha televisão... E não tinha? Né, não tinha filmagem, leitura labial. Sabe onde eu olhar a televisão? Aonde? Eu morava ali nos fundos da Zagorati e eu ia olhar a televisão na casa do Roncol, que tinha um armazém ali. Porque o Sérgio Dalin, nós chamávamos ele de Sérgio, porque era um baita de um índio, né? Nós íamos ali olhar televisão, só tinha aquela televisão ali na volta, nós não tinha televisão em casa, nós ia ali, e às 10 horas tinha que voltar. Não tinha que ficar muito tempo na rua. Não, porque se tu chegava às 10h15, isso que tu estava ali quase do outro lado da rua, daí tu ia ficar uns 15, 20 dias sem ir ver televisão. Essa era a norma do velho. E estava certo, né? Estava certo. Outra situação. Saía de noite. Nós vamos lá na casa do Joel. O Joel ele está de aniversário lá, vai fazer um churrasquinho lá e o pai dele vai fazer coisa parecida. E eu já quase indo para o quartel. Sabe quando é? Tu acha que eu tinha chave da casa? Não tinha. Tal hora, aqui. Aí tu batia na porta, campainha. Quem levantava? O velho. Dá uma olhada, ver como é que chegou em casa. Dá uma espiadinha no semblante do vivente. Pode dormir. Mas isso é bom, né? Aí Proteção. Aí os caras dizem, não, senhor, melhor coisa do mundo. E vou dizer mais, eu acho que eu fui algumas vezes pro relho e acho que apanhei pouco. Deveria ter apanhado mais. Pelo que eu fazia. Jaci, agora, como não tinha televisão, não tinha leitura labial, como é que era o centroavante, que era a tua posição? E aí o zagueiro, lembra que tu dizia que segurava no calção, falava, olha, se pegar na bola eu vou te quebrar. Tinha essa... Como é que era? A provocação era... Não, e outra, para pitar os juízes, passava... Eu cansei de ver juiz entrando em camburão para ir embora. Não era, eles não entraram no carro deles. Porque primeiro que eles pegavam o carro... Quando os juízes, nessa última época, o juiz vinha, ele não ia com o carro para o campo. Ele ia lá na Brigada Militar. Ele estacionava o carro lá e ele ia de carona com a Brigada Militar para o campo. Se dava tudo certo, tudo certo. E se dava errado, ele já estava seguro. Ele voltou de camburão. Todas as vezes que ele apitou, ele voltou de camburão. Mas umas ele voltou de camburão sendo escoltado. Não era assim, tomou banho tranquilo. Não. Não, precisava. Era diferente. Era bem diferente. Hoje
Felizmente, né? Isso, melhorou. Felizmente melhorou muito. E a ameaça dentro de campo também, assim. às vezes, Com o jogador, era mais pegado, Mas aí eu usava um argumento muito fácil. Não, vou te arrebentar, então não vai. Daí eu entrava dentro da área, aqui tu pode bater. Dizia pro zagueiro. Vem. Tu acha que tu é machão, bate dentro da área, né? Aí ele esperava o nego dar uma saidinha, só que... Aí era uma... E eu era meio ainda... Eu tinha muita rapidez, né? Mas tinha algumas coisas assim meio inocentezinhas de piar, porque não tinha pegado ainda esses macetes dos boleiros. E morava no campo, na concentração, né? Morava lá na concentração, eu e mais 6. E isso em Santa Cruz? Nós chamávamos de Pombal lá onde é que nós morávamos. Por que Pombal? Porque, não sei, era uma casa que tinha lá, tinha uma senhora que ia lá de manhã fazer o café. E aí de meio-dia e de noite, era aquele esquema do clube fazia com os restaurantes, né? Um almoça aqui e janta, outro aqui. Então, tinha 2 num restaurante, 3 no outro, às vezes. Aí os restaurantes, a contribuição do restaurante era a refeição, né? Ajudava o clube. Ajudava o clube. Daí o cara almoçava e jantava no mesmo lugar. Né? E como é que era ficar lá? Tu ficava aí, no final de semana vinha para casa ou ficava por lá mesmo? E primeiro que não tinha esse asfalto que está aí, né? Para ir a Santa Cruz na época, tu entrava aqui pelo interior de Santa Clara, passava por dentro de Venâncio e era estrada de chão até Santa Cruz. Só chão. Essa barbada aí, hoje eles reclamam que tem pedágio. Naquele tempo não tinha pedágio, mas também não tinha asfalto. Não tinha estrada. Não tinha nada. E aí era uma excursão para ir a Santa Cruz. Hoje, tu pega uma bicicleta aí, sai daqui. O cara que pedala faz isso. O Bagatini, entrevistei ele, foi para São Paulo de bicicleta. Não, o cara ia. Essa turma aí que é do pedala aí, sim, eles pegam aqui às 8 da manhã. Meio-dia estão lá. Mas eles estão dando risada lá. Entendeu? Mas naquela época tu tinha que ir pelo interiorzão aí. E o que acontecia, por exemplo? O Avenida às vezes jogava, naquele tempo tinha o Erechim, Ipiranga de Erechim, tinha o time de Passo Fundo, né? Aí passava por Lajato para ir a Erechim, Passo Fundo. Na volta eu descia, porque eu estava em Lajato. Mas quando era para Santa Maria, Bagé, Pelotas, aí era para o outro lado. Daí eu não voltava em domingo, eu não tinha, eu chegava em casa às vezes 4, 5 da manhã, né? E aí ficava a segunda-feira lá. E aí que o Adalto de Azevedo, que jogava comigo, meio que me adotou. Eu almoçava em domingo, em segunda na casa dele. Né? Morava em Santa Cruz. Ele morava em Santa Cruz, a mulher dele trabalhava na CRT, né? Em Santa Cruz. E aí, então, eu fazia essa ponte aí e tinha uma convivência com alguns torcedores, porque a gente tem... era bom isso. Eu tenho hoje, por exemplo, um menino, eu chamo ele de menino, mas tem em Santa Cruz que é meu irmão até hoje. É mesmo? Por essas questões assim que a gente foi... E era torcedor? Era torcedor. Qual o nome dele? O apelido é Coquinho. Coquinho. Nem ele não sabe o nome, eu acho. E eu lembro que tu me falou também, quando tu ficava lá, tinha na época, né? Bailes de brancos e negros, né? Tinha separação. Exatamente. Tinha o baile dos morenos, né? Não entrava e branco de jeito nenhum, porque do outro lado era a mesma situação. Lá nos brancos também não entrava absolutamente ninguém. E aí? E eu morava na concentração, eu com o sobrenome de Preto e os outros todos com a cor. E aí? Eles, claro, eles iam para... Só o sobrenome é Preto. Só o sobrenome. E aí fizeram um esquema lá com a sociedade que eu podia entrar. Eu podia entrar no salão com os jogadores do Avenida. E eu não podia dançar. Até porque eu não sabia dançar. Sim. Não sei dançar até hoje. Não sabe dançar. De tanto pensar em jogar futebol. Sempre o foco foi... O foco sempre foi futebol. Bom, tu jogou futebol até que idade, né? Eu machuquei meu joelho com 29 anos, um ano depois que eu casei. Jogou bastante tempo também. Não, joguei. E na época, hoje que passou para 39, o meu tempo com 29 já era museu. Já tinha gente já largando a bola há muito tempo. Até porque se machucava mais, lesionava mais. Né? Profissional eu joguei até esse... Daí depois eu vim para Lajeado, né? Mas te machucou como? Como é que foi? Eu machuquei num jogo no Florestal, num domingo de manhã. O jogo começou aí pelas 11 horas. Numa bola enfiada em profundidade, eu fui correr, o goleiro saiu,
Quando eu botei o pé no chão para dar o pulo por cima dele, eu apoiei saltar. todo para saltar, e quando eu estou com todo o peso do corpo em cima da perna, ele pulou e me pegou bem no meio. E aí, só que para ir a Porto Alegre, estava na mesma situação que estava para Santa Cruz. Essa BR não existia, viu? Só estrada de chão. Tu ia aqui por Mariante. Costeando Cruzeiro do Tu Sul, ia Rio ali. Cruzeiro, Mariante, daí agora lá tem o asfalto lá que vai para Porto, Sim. lá de Venâncio. Mas era tudo na poeira, meu filho. Era tudo na poeira. E aí Eu- tu ia para Porto Alegre, e aí? Conhece ninguém, não sabe como é que funciona, vai operar, não vai. E aí eu fui me desgostando dessa coisa de o treinamento, doía. Quer saber de uma coisa? Aí consultei não, é o seguinte, se tu jogar de 7 em 7 dias, assim, e não forçar muito, até vai dar certo, tudo bem. Aí eu fui arrumar emprego, né? Aí fui trabalhar. Trabalhou aonde? Né? Eu trabalhei. Eu joguei no São José também, viu? Aqui embaixo. Aqui Né? o Zequinha era profissional. Era profissional. Era profissional. São José. Ali que deu aquela fusão da Lajado, Associação de Esportes, a LAI, em 74, 75 por aí. E eu joguei no São José. E aí eu trabalhei no escritório de contabilidade do Dudu Chiarelli. E jogando no São José. Porque eu não quero só o salário, eu quero uma garantia de que no final do mês eu tenho dinheiro. Se o clube atrasar, aqui no emprego Sim. não atrasa. Porque Sim. aqui tem. E aí tu fazia as duas coisas. Eu fazia, claro, porque daí ele me deu o emprego, ele era diretor do São José. E aí eu saía para dar treinada e voltava, né? Porque eu sou do tempo do estafeta, velho. Estafeta. O office boy. Não, isso é muita novidade, meu filho. Naquele tempo office boy. o cara era estafetão, ó, o estafeta lá vai o. Né? E aí tu levava, Tudo a pé. Claro. Fazia o serviço de banco, levava Tudo. documento para um lado, para o outro. Tava tudo dentro dos malotes, sei lá como é que era aquilo lá, e tu não mexia em nada. Tu só entregava e buscava o que estava lá e trazia de volta. E o resto entregava para os homens fazer. E aí tu ficava sentado na cadeira esperando. Daqui a pouco, tem que ir lá no Joel levar isso. Aí pegava e ia no Joel, entregava e ia embora. Fazia isso. Claro. E aí, tu casou com a Tereza em que ano? Eu casei em 1978, Com 29 anos. com 28 anos. 28 É. anos. Eu tive- Demorou para casar eu também, tive- né? Não, é que bola mesmo, filho. Bola. Não. Eu tive 2 namoradas. Uma eu deixei dentro do cinema. Como deixou dentro do cinema? Não, tinha o tempo tinha o Cine Avenida aqui embaixo, Sim. depois passou pro Alvorada lá em cima, lá no Sim. ali. E ela chegou para mim e disse: esse negócio de tu jogar bola todos os domingos, não vai dar certo lá no cinema, né? Que esse papo agora, né? Tá bom. É. Não, é o seguinte, ó, vamos chegar a uma conclusão. Ou eu ou o futebol. Eu não sei como é que ela voltou para casa, eu fui logo embora. Levantei e saí do cinema. Mas Sério? É verdade? Sério? Claro. Ué, ela mandou eu escolher Tu escolheu. e eu fui para casa atrás da bola. Fazer o quê? E ela ficou no cinema. Ela fica. Problema dela. Ela que fez a proposta, né? É. E a Tereza aceitou. A Tereza eu tive 39 motivos para casar com ela. Por que 39 motivos? 39 motivos, porque eram 38 do pai dela e o amor pela minha vida. Ah, o pai dela era delegado, Exatamente. né? Não tinha nada que me meter onde é que eu tô. Se fosse hoje, eu estava livre, né? Pegar 30 anos de cadeia, tá tudo resolvido. Estava mais livre do que nunca. Mais ou menos. O pai dela era delegado. A gente tá né? contando aqui, tá todo mundo achando que é piada e é. E é verdade. Não, e a coisa ganhou corpo e tal. Mas eu vou dizer uma coisa, eu te diria que eu tenho só a agradecer, cara, que essa mulher surgiu na minha vida também. Por que, José? Porque nós tivemos uma química boa em todos os sentidos, entende? Os perengues normais de casal, coisas que. Né? Mas eu vou dizer, eu gosto demais da Tereza. E um enrosco Pensa danado aqui, uma outro pessoa lá. do bem. E aí existe um detalhe, por exemplo, que as afinidades, hoje, por exemplo, é difícil as afinidades hoje. Eu olho às vezes para esses moleques, esses meninos, eu olho para os meus. A coisa não engrena. Porque no primeiro olhar, tu nunca viu a mulher e a mulher nunca te viu. Tem motel já. Não pode dar certo, Joel. Não pode. Porque a química que deu ali foi o quê? Foi uma química de momento. de cama.
Enquanto aquela química de cama ela tá na boa, a coisa vai indo. No primeiro enrosco, não, problema, eu não quero problema. Aí o que acontece? Se no meio dessa coisa toda surgiu, de repente, alguém, vamos terceirizar. Não vejo um avô aí que não está trabalhando com o neto para lá e para cá. Mas não é porque, hoje eu vou lá para pegar o neto. A grande maioria está... Precisou... Não, porque não deu certo. Eles voltam para casa, mas traz o problema junto. Entende? Quer dizer, na verdade, não é o problema que eu digo que é o filho ou a filha. Não, é uma coisa que eles tinham que deu problema, resolve, velho. O problema, se surgir, é para resolver, não para fugir dele. E até porque não consegue fugir, né? Não consegue. Não consegue. Não, era uma época bem diferente, né? A gente aqui, às vezes, dá uma brincada para lá e para cá e tal. Isso aí. Mas essa é mais ou menos a regra. É a mesma coisa. Eu chego num lugar, vejo o Joel. A primeira vez que eu vi o Joel me disse, nós vamos botar uma sociedade, nós dois? Não, de nenhum. Mas nós vamos botar uma sociedade. Eu disse, olha aqui, eu tenho aquele prédio ali, eu aluguei, e eu te dou a chave, tu me dá a chave e nós vamos... Não, nós temos que... Isso aí. Vou pesquisar quem é, porque, como é que é do ramo. É um cara, o cara faz isso. Ele vai me completar no trabalho que eu tenho. Eu vou até ali e ele consegue fazer o resto. Ou não. Ou não. E até para saber. E aí, esse cara é confiável? Como é que funciona? Então, por que não fazem isso no todo? No relacionamento também. Exato. É verdade. Bom, e aí, com a Tereza, tu teve um filho, né? Um filho, o Henrique. O Henrique Preto, que fez um gol no final de semana passado. Tá jogando, gol né? de comentarista, tu acredita nisso? Ele é comentarista hoje da rádio. E aí, claro, mas ele não fez gol como comentarista, né? Ele estava jogando, né? Não, ele fez gol como camisa 5 da equipe do Internacional da Conserva. Ele joga um pouco mais atrás. Ele só foi jogar na Conserva porque a taça tem o meu nome, né? Foi eu fico muito grato aí à Liga Lajadense de Futebol Amador, que está me fazendo essa homenagem. Eu já dizia, bem antes disso, de que a homenagem tem que se fazer com o cara em vida. Vivo, né? Isso aí. Eu, pelo menos. E tive o prazer de receber essa homenagem, né? Em vida aí da Liga Lajadense de Futebol Amador. E aí o bicho, o time convidou, ele eu vou jogar porque é o campeonato que... que coisa boa que fez um gol aí. Mesmo que o time não se classifique, mesmo que não chegue, eu joguei a taça... Do meu pai. Do meu pai. E ele está aí. E agora tem um jogo decisivo no domingo, eles só perdem o campeonato nos pênaltis. Porque eles ganharam o primeiro jogo, se eles perderem o segundo jogo, não tem saldo de gols, daí decide na cobrança de penalidades máximas. E pode, de repente, eu estar entregando a taça para o capitão da equipe do Internacional, que é o teu filho? Que é o meu filho. Poxa vida. Então, pode acontecer isso. Que bom, né? Hoje assim. Mundo todo, né? E agora tu tem vários projetos, não para, né? Tu tem que idade hoje, assim? Eu tenho 73 anos. E está sempre envolvido, né? Com vários projetos, várias coisas, tu não para, né? Eu acho que, na verdade, é uma coisa assim, eu não tô... às vezes a gente pensa que não está atrapalhando, porque, não sei, eu não quero fazer com o jovem hoje o que eu ouvia quando eu era jovem. O quê? É do cara não deixar o jovem andar. Se o cara quer espaço, abre alas, deixa andar. Não ter medo de ser ultrapassado pelo jovem. Muito pelo contrário. Incentivar ele para que ele vai. Eu estou te apoiando. É tudo contigo. Se der um probleminha no meio do caminho, tu pode contar comigo se tu precisar. Mas vai. Abre o caminho, vai embora. Então, mas só que tu não pode ir para casa. Eu escuto muito hoje, eu já ouvia isso quando eu também tinha esse pensamento, assim, não era tão forte, mas tinha. Quando eu me aposentar, mas não quero mais de jeito nenhum falar em serviço. Como é que o cara não consegue tirar férias 30 dias? Não é porque não tem dinheiro para viver os 30 dias. Não. É que chega ali no 15º dia, máximo ou 20º, xaropeou, rapaz. Virou rotina aquilo ali, que não vai para lado nenhum, a não ser, vai na padaria buscar pão, vai no que vão fazer pão. E tu vai ficar o dia inteiro olhando para a mesma parede, com 73 anos, vou sentar numa cadeira e vou fazer o que ali? Olhar a televisão? Não, tu tem que... Ficar ouvindo rádio o dia todo? Tu tem que diminuir o ritmo, mas tu não pode sair do jogo. Que coisa boa.
Bom, Jaci, nós tínhamos que vamos gravar mais do que um programa, né? Porque tu tem muita história, a gente quer saber ainda. Tu acha? Eu acho, cara, tem muita história. Tu me perguntou lá no começo do programa se quando eu jogava futebol tinha empresário. Hoje eu tenho, viu? Tu tem empresário? Tu vai ter que, de repente, acertar esses outros horários. Esse aqui ainda horários? Esses aqui eu acertei por conta. Agora, eu tenho que consultar as bases. Não, pode consultar. Pode consultar. Consultar pode, mas não vai levar nada. Não vai levar nada. É isso aí, claro. Não, nós vamos ver a permuta dele. Daí, bom, aí tu sabe que a obra não sai do lugar. Faz permuta. Bom, daqui a pouco a gente vai ter que subir, né? Nós temos o programa para apresentar daqui a pouco. Pena que não dá para contar todas as histórias no programa, mas o pessoal vê o podcast. Eu quero avisar a turma aí que não foi só isso aí, viu? Teve muita... Tem coisa que ficou mocoseada aí, viu? Mas não foi tudo pro ar. Mas nós não podemos... Muita edição. Não, tô sempre... Como eu sou fui muito tempo jogador de futebol, eu sou do tempo que tinha barreira, viu? Então, tem algumas coisas que eu boto a barreira pra bola não passar. Isso aí. E aí o Samuel e o Jonas tiram tudo na edição. Né, Jonas? Não, eles estão doidos para que eu conte bobagem para eles poderem ter mais assunto para botar lá. Isso aí, para dar mais audiência, sabe como é que é? O Jonas é meu sócio, sabia? Como teu sócio? Ele faz o... o cardzinho do teu programa, do Santos de Casa. Exato. Mas o Jonas já saiu da rádio. Não, mas e daí? Ele não saiu da minha sociedade. Ele paga isso, Jonas? Mas bicho... E ele não respondeu. Mas ele não paga. Claro que eu não pago. Não? Por que mas se é sócio, tem que dividir, não é, ué? Não somos sócios? Não, é verdade. O cara é sócio, tá, e daí? Vamos dividir? Então, se é pra dividir... Divide. Não. E fica bom teus caras, hein? Fica bom. Mas o cara é bom, né? É bom, por isso tá aqui. Vamos chegar aos 200. Tá quase. Aí, ó. Vamos fazer mais um festerê. Não. Podemos perder o vício. Não podemos. Não. Como é que é tu dia? Não pode perder a cisma, né? Não posso agora eu tô numa fase que eu não posso perder a cisma. De vez em quando eu dou uma zoiadinha assim. Aí o cara, o que quer dizer? Não, é só zoiar, porque... Mas a cisma nós não podemos perder. Já sei. Obrigado, viu, pela participação aqui no programa. Né? Tu tem muita história, é um cara muito do bem, a Tereza é excepcional. O Bija, a família que tu formou é muito querida mesmo. Obrigado. De falar que é a Helena e o Dante, né? Os netos. O Dante, mês que vem, vai fazer 13 anos, a Helena tem 9. O Dante Botalha aqui, ele fala também, né? Ele gosta de comunicação, né? É um cara comunicativo, né? O guri esperto. Ele tem bala na agulha. Tem. Vai trabalhar também na rádio, não? Ele vai fazer o que ele gosta. Eu já vi um monte de gente me dizendo, não manda meio de comunicação, que daí não vai ganhar dinheiro. Não. O cara já trabalhando no que gosta, às vezes tem vontade de chutar o balde. Imagina fazendo o que não gosta. Isso, e faz o que ele gosta. Vai fazer o que gosta. Se quiser fazer o que gosta, pode fazer. Isso aí. Dinheiro depois trabalha e vive de acordo com o que ganha. E é verdade, bem isso. José, obrigado, viu? Um abraço. E na próxima vez, se tu arruma um carro, porque... Você não quer carona? De moto tem que pensar. Leva o Jonas. Esse é o Jaci Preto falando conosco, né? Daqui a pouco a gente apresenta o programa junto e na semana que vem a gente volta a falar no Eu Podcast. Mais um programa com histórias tão boas quanto a gente viu hoje.